Boa noite. Em lugares onde a gente menos imagina, pode estar acontecendo um ato de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Prática muito comum no mundo inteiro, o crime é um dos mais perversos porque conta com a ingenuidade e inocência da vítima. Em maio, um desses casos tomou conta dos jornais, da televisão e das redes sociais. Uma adolescente de 16 anos foi vítima de um estupro coletivo praticado por mais de 30 homens, e o vídeo que mostrava a sua dor exposto nas redes sociais. Entidades de defesa dos direitos humanos, além de movimentos feministas e de vários segmentos, protestaram contra o crime absurdo. E o que se coloca é que tudo decorre do machismo enraizado em nossa sociedade. O programa Opinião Pernambuco de hoje traz o tema do abuso sexual contra crianças e adolescentes e faz um panorama do problema no Brasil e em Pernambuco. O que diz o Código Penal brasileiro sobre esse crime? Qual o perfil do agressor? O que fazer para conter o avanço do abuso na família e fora de casa? Para falar sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes, o Opinião Pernambuco de hoje convida Júlio Jacobo, sociólogo e professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Sérgio Bolzan, psicólogo. José Vladimir Acioli, promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Bem, professor Júlio Jacobo, realmente acontece com mais frequência casos de estupro, casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes do que a gente acaba tendo visibilidade através da imprensa, por exemplo, né? Esse último caso que a gente citou agora do Rio de Janeiro parece que trouxe à tona, mas a questão ela vai muito além disso que a mídia está mostrando, professor? Muito além disso. Os estudos que foram realizados por entidades que trabalham nessa área, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que concentra a pesquisadores na área de violência e segurança, tem estatísticas que são estarrecedoras, fornecidas pelas próprias polícias. No ano de 2014, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, baseado em recopilação de boletim de ocorrência das polícias do país, aconteceram 50.000 estupros no Brasil. O cálculo que faz o próprio Fórum Brasileiro, que são notificados 10% dos crimes de estupro por diversos motivos. Não importa, depois podemos nos alongar. O que significa isso? Que no ano de 2014 aconteceram 500.000 homicídios no Brasil. 500.000 homicídios, a cifra estarrecedora. Mais estarrecedora ainda, que nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde, um sistema chamado SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que quer dizer que todo agente de saúde tem que notificar, um formulário específico, vários tipos de agravos à saúde, coqueluche, dengue, etc., entre eles violência contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos. Esse nos diz que aproximadamente 15% dos estupros acontecidos no Brasil no ano de 2014 foram estupros realizados por mais de 2 pessoas, estes estupros coletivos. Se você faz o cálculo, tivemos 500.000 estupros, 15% dos quais foram coletivos, temos no ano de 2014 75.000 estupros realizados ou executados por mais de 2 pessoas. Um segundo dado que é estarrecedor, todo mundo pensa que na rua são mulheres, ou seja, praticamente o dado nos indica que, o dado do Ministério da Saúde, que aconteceram 16.600 estupros de mulheres em 2014. Desculpem, 23.600 estupros de mulheres em 2014, nos quais 16.000, quer dizer, 70% eram menores de 17 anos de idade. Menores de 70% dos estupros acontecem com menores, aquela que de Rio de Janeiro, etc.
O pior do caso, que o foco não são nem sequer os 16 anos, o foco é dos 13, 14, 15 anos que acontece a maior parte dos estupros. Em segundo lugar, estupro de meninos, 90% são crianças de 6, 7 e 8 anos de idade. Professor, o senhor, como também especialista e que faz parte, né, da elaboração do mapa da violência, o senhor tem muitos números para a gente e a gente, ao longo desse programa, vai estar trazendo esses números e analisando o que está por trás desses índices. Mas aí eu queria passar a palavra para o psicólogo Sérgio. Sérgio, essa violência, né, associada à questão sexual, quer dizer, o abuso sexual, ele acontece levando em consideração, ou ele leva, quando se monta uma estatística, a questão social dessas famílias, o fato de você ter um status social de classe mais baixa, de classe média ou de classe alta, tem um reflexo nisso? Bem, os dados que acabam surgindo, acho que o professor até tem muito mais elementos para embasar essa tese, né? Que são, em geral, de comunidades pobres, né? Porque o que acontece, vamos dizer, dentro de um tecido social de uma classe mais burguesa, em geral, esses dados eles são abafados, né? Eles ficam muito mais circunscritos a um trabalho clínico, né? A uma busca por ajuda, quando há, né? Quando há essa busca, ou quando há um silêncio, né? Que seria uma prática mais comum. Então, os dados que se tem são estarrecedores, mas são somente uma fagulha, né? São um elemento do que efetivamente pode estar acontecendo. Por se tratar do privado, então, vamos dizer que a burguesia, a classe burguesa, ela tem uma vida privada e nas comunidades periféricas e pobres, não existe esse elemento de separação, né? A gente estava conversando recentemente que há uma grande festividade, vamos dizer assim, dentro das comunidades, todo mundo convive junto e também já tendo trabalhado em comunidades pobres, né? Acho que um dos elementos que é facilitador da ocorrência de casos de abuso e de estupro é essa mistura que existe dentro de casa mesmo, né? Como é que se pode pensar numa elaboração psíquica de um sujeito que divide um quarto com 5 irmãos, pai, mãe, quer dizer, vamos dizer, imagine uma estrutura incestuosa, é tudo misturado, não há divisão de papéis. Ok, José Vladimir, com que frequência esses casos, denúncias de casos envolvendo abuso sexual chegam ao Ministério Público aqui em Pernambuco? Veja só, boa noite primeiramente, Valdir, boa noite aos companheiros que dividem essa conversa. Gostaria de parabenizar o programa pela atualidade do tema, abrangente e com efeitos assim importantes na sociedade civil. Eu confirmo a tese dos que me antecederam. O grande problema é que há uma subnotificação dos casos de estupro. E os que chegam para a investigação não chega a 1% do volume de casos que, na prática, são efetivos. Basicamente, muito distante. Para você ter uma ideia, um levantamento que fiz dos últimos 2 anos nas duas varas criminais, combate aos crimes contra criança e adolescente, registrou cerca de 647 casos de processos encaminhados à justiça em que a vítima são crianças e adolescentes. Desse total, 31,7% deles dizem respeito a estupro de vulneráveis. Apesar de ser uma quantidade, no universo de casos que realmente acontece, 647 ser uma quantidade ínfima, chama a atenção que nesse universo quase 40% deles seja de estupro de vulnerável, excluindo aí as outras formas de violência sexual que também chegam, de pessoas maiores de 14 anos até os 18 que são vítimas de estupros, mas não se qualificam como estupros de vulneráveis. Então, nós temos a demanda
ela demanda uma demanda reprimida, não corresponde à realidade dos casos ocorrentes, pelas razões que foram invocadas. A subnotificação é uma realidade que tem que ser combatida, é uma realidade cruel, porque tende a eternizar um processo de vitimização contra uma vítima que não tem capacidade de discernimento. Muitas vezes são crianças com 2, 3, 4 anos, que não conseguem sequer entender aquilo que sofrem como ato de violência. Muitas assimilam como um ato de carinho, como um ato... Porque vem exatamente, na maioria absoluta dos casos, de agentes que teriam, por lei, o dever de proteção. Ok. Professor Júlio Jacobo, ultimamente tem surgido muito, tem se falado muito num conceito, né, que parece novo, que é o da cultura do estupro. E aí se atribui à cultura do estupro uma série de elementos. Mas, assim, para que haja um entendimento até melhor desses termos, até onde se caracteriza um abuso sexual contra criança e adolescente e em que momento isso se caracteriza como estupro? Ou tudo seria estupro? Bom, basicamente não existe uma enorme divisão atualmente. Antigamente havia várias figuras jurídicas que indicavam a proximidade sexual entre duas pessoas. Era atentado violento ao pudor, as figuras jurídicas que se utilizavam, estupro, etc. Havia várias figuras. Atualmente, quando se trata de menor de idade, praticamente já não há diferenciação. Tudo é considerado praticamente estupro, desde o exibicionismo, desde o toque, desde o afeto desmedido, etc. É um atentado à sexualidade da criança. Não existe, o que chamamos cultura da violência é a naturalização do acto do agressor sobre o agredido. Tomar como um fenômeno natural que o papel da pessoa agredida é a aceitação da função do agressor. Isso chamamos cultura da violência, a incapacidade de discernir que não é um fenômeno natural como um tsunami, etc., do qual só nos podemos proteger. É um fenômeno social e um fenômeno psicológico que pode ser enfrentado e combatido. Por que certas regiões do país têm muito mais estupro que outras? Se é um ser humano em uma região e em outra região, deveria ser mais ou menos comum essa taxa de estupro, mas não existe. Existem estados, os estados que se podem enumerar, onde o estupro é uma coisa excepcional, e existem municípios, por exemplo, que as taxas de estupro são estúpidas pelo seu caráter elevado. 150 cada 100.000 crianças é uma cifra estúpida, é uma cifra agressiva, uma cifra insuportável. No obstante, existem municípios onde o estupro de crianças vulneráveis é uma realidade cotidiana. Sérgio, ninguém, obviamente, vai aceitar a violência, aceitar essa coisa invasiva que é o abuso, que é o estupro. No entanto, muitas vezes se reage pouco, né? Se denuncia pouco, se questiona pouco, e aí por uma série de motivos, inclusive psicológicos, culturais, né? Emocionais. Eu gostaria que você trouxesse um pouco essa questão aqui para o programa. O que é que leva as pessoas a muitas vezes não reagirem a uma ameaça de um estupro, ou até mesmo quando às vezes o estupro se confirma e pessoas têm medo de denunciar? Bem, há um elemento que Jacobo trouxe que fala vamos dizer, essas relações praticamente se perpetuarem dentro do contexto familiar, o que é péssimo, né? Quer dizer, o acesso às crianças, vamos tratar de crianças, né, inicialmente, ele ocorre quase que invariavelmente dentro de contexto familiar, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o vizinho, né? Então, são pessoas que fazem parte do campo afetivo da criança, né? E a criança, muitas vezes, não entende, né, como o Vladimir trouxe, não entende que aquilo foi um ato contra ela, entende aquilo como um carinho, uma manifestação de amor,
E em casos de uma criança um pouquinho mais, vamos dizer, evoluída nesse quesito da sexualidade, que varia muito, ela pode também se sentir culpada. Quer dizer, achar que aquilo aconteceu, que é muito comum, porque ela seduziu, e isso é muito comum, principalmente entre adolescentes, né? E o agressor se utiliza desse viés para submeter a criança. O agressor é sedutor, né? Ele é interessante a criança abusada, senão não haveria contato. Entra num campo de sedução e o abuso está justamente nessa diferença, né? Enquanto duas crianças descobrem a sexualidade juntas, elas estão naquele campo, vamos dizer, de descobertas do universo da sexualidade. E quando tem um adulto entra em cena, ele está numa figura perversa, né? Ele vem e perverte a cena, vamos dizer, do convívio, da estrutura do amor da criança, né? E acaba se utilizando de maneira sofisticada para conseguir realizar o intento, né, de seduzir a criança. Ok, vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Participam Júlio Jacobo, sociólogo e professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais; Sérgio Bolzan, psicólogo; José Vladimir Acioli, promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco. José Vladimir, quando o abuso ele acontece dentro da própria família, né, o que se chama de intrafamiliar, fica difícil se denunciar porque seria uma autodenúncia, né? Normalmente se espera que os adultos façam a denúncia e quando é o adulto que está dentro da casa e que comete esse crime, ele não vai denunciar. Pois é, essa é a grande dificuldade na apuração da materialidade desses delitos. Porque o tipo penal, o crime de estupro, ele é um tipo misto. Ele é um crime material, no caso em que há o estupro com a penetração, e ali você constata isso através de perícia, mas ele é um tipo aberto, que não deixa vestígios quando são praticados atos libidinosos, que vai desde a palpação ao exibicionismo, ao toque, né, a esfregação do membro sexual na genitália das vítimas. E aí nós ficamos numa situação de dificuldade, porque, infelizmente, o crime não deixa vestígios. E o processo penal brasileiro ainda é muito dependente da prova testemunhal. E, nesse caso, como se resolver esse grande dilema que nós nos debatemos diariamente na discussão dos casos de estupro? A jurisprudência criou, por conta disso, uma construção que é a valoração da palavra da vítima como meio de prova. O que é muito justo, na medida em que o agente já se vale da clandestinidade. São delitos cometidos intramuros, onde não há possibilidade de testemunha. Então, a palavra da vítima é fundamental para se chegar à constatação da materialidade delitiva. Só que ela não é o único elemento. E a dificuldade surge quando o crime não deixa vestígios. Mas aí eu sempre tenho defendido que a atuação nessa área de crimes contra a criança, na área sexual, ela não é uma atuação que se faça jurídica por si só. O intérprete, o operador da lei, ele tem que estar se socorrendo das ciências auxiliares. Ele tem que ter a sensibilidade. E hoje, por exemplo, você vai detectar se aquela palavra da vítima ela tem alguma ressonância nos comportamentos que ela desenvolve no dia a dia, alterações comportamentais na escola, com a família, a sexualidade que se torna precoce. E sobretudo, é preciso ressaltar que nós temos tido avanço. O CNJ, recentemente, editou uma resolução que foi de extrema importância, onde ela instituiu o depoimento sem trauma. É o depoimento acolhedor. Esse depoimento é feito numa sala em que o juiz e o promotor e o advogado ficam em outra sala,
em tempo real, mas a entrevista é feita por profissionais da área de psicologia. E tem aí um tratamento humanizado, sobretudo com as crianças. E a partir de jogos, de brincadeiras e de conhecimentos antecedentes que existem entre ambos, a criança vai revelando as situações. E a partir do que ela demonstra, do emocional, você tem como aferir se aquela versão que ela traz tem alguma coerência. Agora é preciso só ressaltar que nós temos tido um grande cuidado, absoluto cuidado, na aferição da responsabilidade penal nesses casos. Primeiro, porque o juiz e o promotor, que não se mostrar com uma sensibilidade necessária para tratar dessa matéria, pode ser induzido em erro grave, porque há casos em que a criança é induzida a relatar uma versão e você se depara com a situação de alienação parental, que pode acontecer, de um pai, por problema conjugal, usar a criança para atingir o outro. Isso é uma dificuldade que a gente tem que ter um cuidado maior na análise desses casos, que é uma situação que é, por incrível que pareça, extremamente corriqueira. Mas nós temos enfrentado... Você falou dois tipos. E o segundo tipo? De quê? Não, você falou primeiro e o segundo tipo, você já incluiu ou não na resposta? Não, eu falei da questão da alienação parental e também um outro aspecto que para mim é de extrema relevância é que você parte no estupro de vulnerável de uma pena mínima de 8 anos até 15. E se não bastasse a pena em si, a condenação traz um estigma para o autor do fato que ele vai levar para a vida inteira. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. No primeiro momento, para dar a proteção integral à vítima, proteção integral que a Constituição assegurou a adolescentes e crianças, mas também de garantir a preservação do princípio de inocência e que ninguém seja condenado sem sua culpa estar devidamente demonstrada. Ok, nós vamos ainda, ao decorrer desse programa, falar sobre o estupro coletivo que acontece na rua, que acontece na escola, mas eu perguntava ao professor Júlio Jacobo se é possível que esse estupro coletivo ele se dê também no seio da família, né, ele seja intrafamiliar. E aí, professor, eu gostaria que o senhor trouxesse essa resposta para a gente. Bom, o caso que você mencionou muito recentemente da menina de 16 anos que foi estuprada coletivamente no Rio de Janeiro, etc., é, digamos, arquetípico dos comportamentos que existem tanto na família quanto na sociedade ligados ao estupro. Se você lembra, uma menina de 16 anos que passou um tempo, foi a dar queixa, não porque ela queria dar queixa, sino porque viralizou publicidade, né? Viralizou na internet um filme onde ela aparecia sendo estuprada, violada, etc., e onde vários indivíduos se vanagloriavam do estupro. Inclusive, quando foram convocados posteriormente, continuaram a se vanagloriar como se fosse uma grande façanha estuprar uma menor. Segunda questão, quando ela já foi a polícia prestar queixa, aconteceu algo que acontece com muita frequência. A vítima vira culpada. O primeiro mecanismo que tem nas instituições que deveriam cumprir a lei e fazer a lei e fazer cumprir a lei se subverte. É a vítima que vira culpada. Assim, a mulher vira culpada do estupro porque mostrou seio, mostrou-se. O menino vira culpado porque o menino da favela, o menino do crack, era pretinho, etc. Então, é uma transgressão ao sistema de relações e ao sistema penal. Por quê? Porque a vítima se justifica virando culpada. Então, merece o que tive. As perguntas que fiz o delegado de polícia que interrogou por primeira vez foi todo um esquema de culpabilizar e independizar todo o resto da sociedade. Isto é, isso que é a cultura da violência. Dentro da família
e fora da família. Acontece mais ou menos com a mesma frequência dentro e fora da família. Só que dentro da família, como falou nosso procurador, fica mais oculto e fechado. Que quer dizer, não transcende muitas vezes as paredes. Por exemplo, a doutrina chama de muro de silêncio. Se constrói um muro de silêncio em torno do fato. Quando é externo, esse muro já existe menos, existe mais denúncia. Uma pessoa não vai ir à polícia a dar queixa sobre o marido, sobre o pai, etc. Certo. Eu perguntei se dentro da família também acontece coletivamente esse... Sim, existe comprovação. O SINAM, quando pergunta quem foi, e praticamente o violentador vai passando de relação familiar. Uma cultura. Não, quem é o violentador? Quando é uma criança até 10, 11 anos, é um familiar direto, frequentemente padrasto, frequentemente mãe e padrasto, etc. Podem ser um ou dois, ou irmãos. Quando vira adolescente, aí já começa a ser o namorado, o ex-namorado e algum familiar. Quando vira adulta, é marido e ex-marido, ou mais frequente, ex-marido, ex-namorado, etc., o mais frequente. E coisa esquisita, quando é idoso, são os filhos os mais frequentes violentadores. Isso com dados objetivos obtidos pelo SINAM, é um registro feito pelo Ministério da Saúde. Okay. Sérgio, professor Sérgio, que cabeça é essa do ser humano que se permite a esse tipo de prática? É como que a psiquiatria, como que a psicologia analisam esse comportamento? Bem, partindo dos pressupostos freudianos, né? O Freud, ele no início da psicanálise, ele entendia que, vamos dizer, que existe uma natureza humana, biológica, que impele o ser humano a cometer determinados comportamentos que dentro de uma cultura, dentro da civilização, são proibidos, né? Então, parte lá vamos dizer, do homem, vamos dizer, primitivo, que vivia nas cavernas, podia possuir todas as fêmeas, né? Um homem não, um sujeito, um macho, no caso, né? Possuía todas as fêmeas e abre mão em determinado tempo de viver ali por risco de morte para se juntar dentro de comunidades e, a partir de então, se instauram normas e leis que são implícitas, que não são a lei de ordenamento jurídico, né? Que pautam o convívio entre pares. Né? Isso sedimentou uma cultura machista. Certo. Então, o que acontece? Quando se diz cultura do estupro, que ficou agora uma coisa bastante pregada aí, que é uma maneira de promover o debate, né? Pelo menos pelos pressupostos do que pauta a psicanálise, entendendo Freud na construção do complexo de Édipo, seria impossível, né? Não se trata de cultura. Quem está na cultura não estupra. Quer dizer, o que surge do estupro é o que é primitivo do ser humano, né? De não, vamos dizer, não ter barreiras para tomar todas as fêmeas quanto possível para si, numa versão, vamos dizer, mítica do canibalismo, né? De devorar todas quanto mais e progredir, vamos dizer, manter uma casta, né? Então, assim, seria uma volta do homem, um surgimento de um homem que, num processo civilizatório, ficou com alguma falha aí na resolução do complexo de Édipo. O que se precisa combater, prioritariamente, é o estupro ou é essa noção de que seja uma coisa natural, de que seja uma coisa cultural, no sentido de que obedece a um processo histórico e a uma prática social, né, comum, que foi, inclusive, se fortalecendo, se cristalizando ao longo dessa história da humanidade? Assim, me parece que, falando da clínica, né, que houve um afrouxamento, né, das relações familiares, né? Vamos dizer que a sociedade veio se pautando em torno do patriarcalismo, no qual o homem era o chefe familiar e era a lei. E Freud falava que ele era quem detinha o falo, e confundia o falo com pênis. O falo é a lei, o falo é o poder que circula hoje demais na mão das famílias que se recomporam, né?
Então, com as novas formulações familiares, o que aconteceu? Hoje em dia, ninguém mais quer fazer lei para filho, não. Vamos dizer, fica uma coisa muito confusa dentro da família, que pode ser o pai ou a mãe fazer a lei para um filho, né? E isso não vem ocorrendo, né? De forma que tem até alguns teóricos que entendem que hoje o ser humano não se estabelece mais, não se estrutura mais na base da neurose, mas num lado muito mais perverso. E é muito interessante pensar nisso, nas manifestações de violência, de um modo geral e banalizado, que hoje ocorrem na sociedade. José Vladimir, esse agressor, esse vilão, ele é o homem? Ele é o macho? Em sua esmagadora maioria, sim. Mas há casos também em que a mulher pratica diretamente a ação ou é conivente e é coautora do crime. Mas essa discussão toda, que você trouxe um tema que viralizou, que é da cultura do estupro, né? Eu concordo com tudo que foi dito aqui, que isso se origina, essa situação vem de uma situação originária do patriarcalismo, da condição feminina da sociedade que foi construída em torno do corpo feminino, e eu acho muito importante que essa discussão venha à tona. Todavia, a forma como está sendo colocada, no meu modo de entender, ela é reducionista e esconde uma realidade perversa. Se nós voltarmos os olhos para os dados estatísticos sobre essa situação, nós vamos ver, por exemplo, um dado que foi colhido pela Rede de Proteção Integrada e Atendimento às Crianças em Situação de Risco de Curitiba. Se constatou que de todas as notificações de violência sexual contra a criança, 75,2% dos casos ocorreram no âmbito familiar. 24,8% restante ocorreram fora, os casos se deram fora da família. Mas, desse percentual, apenas a grande maioria era de pessoas que tinham conhecimento prévio com a vítima. Era de um vizinho, tinham algum tipo de amizade anteriormente à vítima. E apenas 5% eram de pessoas de fora, de agressor externo de rua, o que desmistifica muito o imaginário coletivo acerca do agressor de estupro. Agora, voltando à questão da cultura do estupro, os dados dizem também que dos crimes sexuais a gente sempre vai perceber, desde os dados trazidos pela OMS, uma desproporção muito grande quando se compara a vítima masculina do feminino. Então, você vai ter uma notificação muito grande de casos em que as vítimas são do sexo feminino. Enquanto que, por exemplo, a realidade nossa aqui do Recife, os processos que nós temos de estupro de vulneráveis, 90% deles são com vítimas do sexo feminino. 10% apenas com vítimas do sexo masculino. Então, o que os dados revelam, e essa campanha me preocupa, é porque ela reduz a discussão ao combate da violência contra a mulher. E quando há uma camada expressiva de crianças e adolescentes do sexo masculino que permanecem na obscuridade. A violência contra elas não é discutida. E elas estão sem a proteção. É preciso que a sociedade discuta, e nós evoluímos muito nos últimos 30 anos, com a criação das delegacias das mulheres, que estimularam a denúncia, enquanto que, para os homens vítimas, as crianças do sexo masculino vítimas, a realidade ainda é de desproporção. Daí a subnotificação. Ok, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente ainda volta falando sobre abuso contra a criança e o adolescente. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Participam Júlio Jacobo, sociólogo e professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Sérgio Bolzan, psicólogo. José Vladimir Acioli, promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Professor Júlio Jacobo, na rua tem muitas pessoas em estado de vulnerabilidade, né? E muitas crianças e adolescentes de ambos os sexos, e onde provavelmente acontecem vários crimes de abuso sexual, e às vezes esses crimes envolvem inclusive o consumo também de drogas, né, de crack principalmente.
E o senhor tem todo um trabalho em cima do mapa da violência. Que relação existiria aí entre essa incidência de estupros, né, de abuso sexual e a violência a que essas pessoas estão submetidas? Basicamente, eu penso que não podemos atacar um tipo de violência sem atacar o conjunto das violências. A violência contra criança e adolescente, estupro, forma parte de um panorama nacional de violência que é pouco percebido e pouco sentido. Alguns dados para verificar isso. No ano de 2014, registrados, tem coisas, não tem homicídios não registrados, o Brasil teve acima de 60.000 homicídios. Uma guerra. São dados, a Universidade de Uppsala, na Suécia, tem um centro de estudo do conflito e da paz que levanta todos os anos as mortes nos conflitos armados do mundo. E nesse ano de 2014, a Universidade de Uppsala registrou 41 conflitos armados no mundo. Afeganistão, Iraque, Síria, etc. E nesses 41 conflitos, registrou mortes diretas nos conflitos, registrou 21.000 mortes, 21.000. No Brasil, sem conflitos religiosos, sem conflitos de fronteira, sem conflitos políticos armados, não temos praticamente conflitos. Se registraram 60.000, 3 vezes mais que nos 41 conflitos armados existentes no mundo. Então, não olhada que coisa esquisita. A história brasileira não fala nunca de guerra civil. Na história não se registra guerra civil. Houve em Rio Grande do Sul, o secessionismo Farroupilha, todos foram guerras civis. Inclusive agora praticamente está pintando uma guerra civil entre vários grupos que existem, está pintado. Não existe ainda, mas ninguém fala de guerra. A história não registra o termo guerra civil. O que acontece? Estamos falando agora da autoimagem brasileira, do brasileiro. Inclusive Gilberto Freire, o grande pai da sociologia nacional, reconhecido internacionalmente, pernambucano, ele fala de que em Brasil praticamente existe democracia racial. Os dados desconfirmam. Por exemplo, um dado. Os homicídios de negros estão aumentando drasticamente, enquanto que os homicídios de brancos estão caindo historicamente. Toda nossa estrutura política de segurança se dirige a proteger os brancos, enquanto os negros seguem crescendo. E nós temos a autoimagem do brasileiro boa cine, do brasileiro boa praça. Tá? Essa autoimagem justifica... Certo. E como que isso chega na criança e no adolescente que estão na rua? É que forma parte de um ambiente de violência, de uma cultura da violência. Você falou de cultura do estupro? Não, eu falo de cultura da violência. Por quê? Porque forma parte de um sistema que o conflito se resolve exterminando a pessoa, humilhando ou estuprando a pessoa conflictiva, a pessoa que se quer conflictuar. Naciones civilizadas, entidades civilizadas, negociam o conflito. Chama-se civilização a capacidade de negociar o conflito. Aqui não se negocia, se mata. Ok. Sérgio, nesses casos de estupro coletivo, a gente tem ouvido muitas informações de que eles estariam associados ao consumo. Não é o autoconsumo, é como se a vítima ela fosse estimulada ou obrigada a consumir droga, seja álcool ou algum tipo de droga aí que acaba a gente não tomando conhecimento, né, para ficar mais suscetível à prática do estupro coletivo. Como você analisa esse tipo de prática e até que ponto esses entorpecentes eles podem realmente tirar essa consciência da vítima e deixá-la mais fragilizada no ato de um ataque de estupro? Não, a droga ela é disseminada no contexto social hoje, acho que quase irrestritamente, né? E isso é típico do estupro coletivo extra-casa ou isso Não, pode acontecer também olha, dentro da própria casa? Eu não tenho dados disso, mas eu acho que não, né? Eu acho que, vamos dizer, a droga é utilizada como um subterfúgio para um relaxamento ou para uma excitação, né? A droga pode, inclusive, atrapalhar o ato sexual.
Então, eu acho que nesse contexto específico desse caso do Rio de Janeiro... A vítima é dopada, né? Não, ali, assim, não tem muitos dados sobre o caso, mas nesse contexto ali parece que era um grupo de pessoas que havia combinado uma festa e é um grupo que consome drogas, né? Tem um caso que surgiu agora, anteontem, no Piauí, onde uma adolescente de 14 anos teria sido estuprada, também teria sido um estupro ali coletivo. Ela foi dopada antes. E que também teria sido dopada. Exato. Ali parece que foi um caso de vingança. Álcool, né? Parece que foi um caso de vingança do ex-namorado que elaborou um cenário, né, dentro de uma estrutura bem perversa mesmo, né, de premeditação de um caso, né, que acho que é muito pior, né? Porque o Jacobo está trazendo, né, alguns dados que a gente vinha conversando antes, que, na verdade, ocorrem muitos estupros, geralmente com mais de 2 pessoas, né, 3 ou 4, mas não são previamente combinados, né? São coisas ocasionais, né? O jovem está passando, viu ali uma festinha, ali um pessoal dentro de uma estrutura e foi. É possível. Se jogou, né? Se prevenir de um ato de abuso sexual? Não. Vamos dizer, como não é uma coisa premeditada, como não é da cultura, né, que possa ocorrer um estupro, ninguém sai de casa achando, vou levar um preservativo, porque se for me estuprar, eu tenho um preservativo. Não é? A gente não pode esquecer também situações em que a relação ela começa de forma consentida e, no decorrer dela, se transforma no estupro. Exato. A vítima pode, em algum momento, se negar a certas práticas ou querer interromper aquela relação, e há N casos em que o agente força até satisfazer a sua lascívia. Então, a gente tem também uma situação de estupro. Que parece que foi esse caso, sim. Eu posso estar equivocado do Rio, né? Havia alguma coisa prévia combinada, como tem até pessoas que foram soltas mesmo, né? Então, não havia prova factual de que aquele estuprou. Mas nesse jogo, de cena ali que estava ocorrendo ali, primitiva, né? Chegou 1, chegou 2, chegou 13. Isso acontece, é muito comum nos bailes funks, né? Do sim. As cenas de... Uma coisa hipersexualizada, né? Uma coisa realmente... Acontece no salão, consentidamente, e de repente aquilo ganha uma dimensão... Exato. Certo. Tem uma pergunta aqui de Marcos Orlando dos Aflitos. Qual a importância da implantação de castração química nos casos de pedofilia? José Vladimir. Veja só, eu tenho, por formação, eu sou contra a qualquer pena corporal, assim, que ultrapasse a liberdade. Eu acho que nós chegamos no limite. A pena privativa de liberdade hoje já não responde satisfatoriamente as suas finalidades. Já é uma expiação que vai além do que se pensou, porque ela não ressocializa, ela não reintegra e há uma desproporção muito grande no cumprimento, muitas vezes, em relação ao ato praticado. Então, eu sou contra. E nós vamos ver que em alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos, você tem penas que é uma contradição social. Penas corporais que chegam até a supressão da vida em alguns estados e que a sociedade aceita. Agora, essa é uma discussão que tem que ser feita de forma ampla. Eu acho que a castração química, para o poder público, é uma solução muito leniente e muito fácil, quando, na verdade, nós temos hoje, no Brasil, instrumentos legais extremamente avançados. Nós temos uma lei de 2013 que impõe, para se ter uma ideia, a prioridade absoluta no atendimento do SUS a vítimas de abusos sexuais, tanto para o tratamento como para o acompanhamento. Isso não é cumprido. Quando você pune, por exemplo, um autor de um crime de violência sexual, essa pessoa, além do castigo corporal da pena de prisão, tem que ser dado a ele algum tipo de tratamento psicológico, psiquiátrico, porque ele vai voltar da mesma forma. E nós temos aí os dados científicos que evidenciam que quem abusa sexualmente hoje, no presente, foi uma vítima do passado. Então, o que eu disse no começo do programa,
A intervenção nessa área ela tem que ser multidisciplinar. Ela tem que ter a repressão penal, que é necessária, mas ela tem que ter também a intervenção da medicina, da sociologia, rediscutir os fatores e recuperar as pessoas. E por que não da escola e da família, né? Professor, a gente só tem agora 2 minutos para terminar o programa, mas eu vou passar a palavra para o senhor, que era exatamente de que maneira que a educação, seja essa educação formal, né, com base na escola, ou o trânsito de uma consciência de como se comportar, de como proceder, enfim, de que maneira que as pessoas podem não se prevenir totalmente, como Sérgio colocou, né, que não acredita que você consiga se prevenir exatamente, mas como que as pessoas podem evitar. Bom, dá uma olhada. Eu penso que a humanidade até o dia de hoje, não sei se por sorte ou por desgraça, não inventou melhor mecanismo de transformação cultural e de incorporação social que a educação. Não temos nenhum outro mecanismo válido que nos permita fazer trascender a humanidade a uma etapa superior. Só que nos últimos 15 anos no Brasil estamos perdendo a guerra de educação daqueles que neste momento estão precisando de mais educação, que são os jovens e os adolescentes. 2 dados objetivos do Ministério da Educação. Nos últimos 15 anos, a matrícula do ensino médio quantitativamente permaneceu estagnada. Praticamente temos a mesma matrícula hoje que há 15 anos atrás. Tá, e outro dado, professor, vou apressá-lo um pouquinho, porque senão o tempo não vai. Segundo dado, o SAEB nacional, que faz prova de proficiência dos alunos do ensino médio, nos últimos 15 anos a qualidade do ensino médio caiu pelas provas objetivas do MEC. Que quer dizer, não estamos dando nem quantitativa nem qualitativamente. E é então, o único como solução, o que é que nós podemos fazer? Investir nos jovens, que são, neste momento, as principais vítimas e os principais victimários. Em vez de acusar eles e diminuir a idade penal para penalizar eles, temos que criar as condições para que esse jovem tenha um futuro, e esse futuro só se construi hoje através da educação. Ok. Então, a gente agradece a participação de vocês, agradece a participação de vocês que nos acompanharam e que mandaram perguntas para a gente. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Até o próximo programa.